Muito boa noite. Seja bem-vindo ao Fala Cabo Verde desta quarta-feira, 18 de outubro. Vamos já aos destaques de hoje. Centenas de professores protestam contra a não resolução das pendências com a classe e ameaçam partir para greve e congelamento de notas posteriormente. Encontrado sem vida nas proximidades de Cidade Velha, o homem que estava desaparecido há vários dias. Líderes agrários discutem agricultura na África Ocidental e Central. Advogados defendem que é imprescindível e urgente um novo juízo civil na Ilha do Fogo. Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, assinalado sob o lema Somos Cultura, como forma de exaltar a cultura cabo-verdiana no país e na diáspora. Mais de 500 mortos após bombardeamento de hospital em Gaza. França e Bélgica evacuam aeroportos por razões de segurança. Presidente da República recomenda estudos sobre o impacto desta nova vaga de imigração de altos quadros cabo-verdianos. Uma informação para acompanhar mais à frente neste jornal. Em todo o país, centenas de professores saíram hoje às ruas para protestar contra a não resolução das várias pendências para com a classe. Na cidade da Praia, professores de todos os concelhos reuniram no platô numa marcha pacífica que terminou em frente ao estádio da Várzea, que fica mesmo em frente ao Palácio do Governo, onde foram barrados pela Polícia Nacional de se aproximarem mais. Prometem continuar a luta e ameaçam partir para a greve e até mesmo congelamento de notas. Era este o cenário na manhã desta quarta-feira no platô, onde começou a manifestação dos professores na cidade da Praia. Pedem soluções para a resolução das pendências com a classe, entre os quais o aumento salarial e a redução da carga horária. O principal é a grelha salarial tem que ser atualizado e novo estatuto de pessoal docente. Nós também nos reivindica desde pré-escolar até professores universitários. Então, aquele estatuto de monitores infantis também não está espera, mata sair de gaveta e mata fica e na realidade. E professores têm muito que tem congelamento de suas progressão, de suas promoções. Então, tem situações de mesmo aqueles valores de pagamento. Tem professores que estão ganhando 15 conto. Nesse momento, uma dessa está falando, preços de tudo que está subindo, com 15 mil escudos que está fazendo. Os professores dizem estar desiludidos, desmotivados e a sentirem desprezados com esta situação. Olha, os professores estão a sentir desmotivados. Há muito trabalho e a turma carregada. Por exemplo, hoje o professor que trabalhava com 6 turmas, hoje o professor trabalha com 10 turmas e 40 alunos na sala de aula. E isto está a levar não só à morte dos professores, porque no ano passado morreram muitos professores e o Ministério não levou isso em consideração. Sinto desprezada, ainda sinto desprezada, porque desde 97 que se dá sangue no Ministério da Educação, até hoje não tem de quadro. Com cartazes, com frases como professor, base de tudo, ele precisa de mais respeito, salário e valorização. Os docentes percorreram algumas ruas da cidade da Praia até ao estádio da Várzea, que fica mesmo em frente ao Palácio do Governo, onde foram barrados pela Polícia Nacional. A presidente do Sindicato Democrático dos Professores mostrou satisfeita com a adesão dos docentes na manifestação. Extremamente positivo. Nós estamos de parabéns e estamos de alma lavada. O ministro vai ter que nos ouvir porque estamos aqui para reivindicar. Somos educadores, somos exemplo e o senhor ministro tem que ver, o governo tem que ver. Se outras classes estão a ter mudanças, nós exigimos que o senhor ministro também introduza, junto do Conselho Ministro, a grelha salarial do pessoal docente. Não aceitamos.
e caso as pendências não forem resolvidas após a manifestação, ameaçam partir para a greve e até mesmo para o congelamento de notas. A manifestação dos professores leva à paralisação de aulas em algumas escolas da capital do país. A equipa de reportagem da Record TV saiu no terreno para ver a situação das escolas com a manifestação. Com a manifestação dos professores, a Record TV esteve em 3 escolas para constatar em loco a situação. A escola secundária Cesaltina Ramos se encontra praticamente às moscas, segundo mostram as imagens, situação semelhante na escola secundária Abílio Duarte. Já no Liceu Regina Silva, em Achadinha, apesar da movimentação dos alunos no pátio da instituição, a maioria das salas de aulas se encontravam vazias. Nestas escolas, a equipa da Record TV falou com alguns professores que preferem ficar no anonimato e consideram de justa esta manifestação. Minta concorda plenamente e é uma reivindicação justa, que é durante a luta para ele, tendo em conta várias pendências, mas também grelha salarial que não tem é que motivador a classe, já que classe professorado é uma classe que forma tudo que as outras profissões, é a mãe das profissões. Então, no Táchama devia ser mais reconhecido, tinha mais estímulo para professores. E principalmente que as reivindicações que já demoram o tempo, essa arrasta teu. Professores já vai reforma, outros já acabam para falecer sem hoje acesso e direitos adquiridos de forma justa. Questionada sobre o porquê da não participação na manifestação dos professores, a mesma respondeu o seguinte. Por acaso me acabei, mas se nós reparam, a Europa também que te mostra alegria, no entanto, te mostra luto. Está fazer aplicação de teste sumativo já na segunda-feira, tem turma na terça. E tem turma que hoje é a última aula que tem coisa. Então, acho que pode prejudicar-se por causa disso, já que tem alguns que podem ter dúvida, também era a única aula que podia trabalhar as dúvidas. Por seu lado, o Sindicato Nacional dos Professores, SINDEP, anunciou que não se unirá à manifestação. De acordo com a agência de notícias, o presidente do SINDEP, Jorge Cardoso, levantou dúvidas quanto à legitimidade do grupo de professores por trás da iniciativa. Ainda explicou que os promotores da manifestação falharam ao não informar ao SINDEP da ação de protesto e enfatizou a importância da coordenação prévia na organização de mobilizações laborais. No entanto, Jorge Cardoso reiterou a realização da manifestação programada pelo SINDEP para o próximo dia 4 de novembro, em prol da dignidade da classe. Com relação às pendências com a classe docente, o Ministro da Educação garantiu que o Governo tem estado a resolver as pendências e tem atendido aos compromissos assumidos com os sindicatos. Por esta razão, disse desconhecer os motivos da marcha pacífica dos professores. De setembro a esta parte, os sindicatos, de acordo com o Ministro, não solicitaram nenhum encontro com o Ministério da Educação, razão que o leva a afirmar que desconhece as motivações da marcha pacífica. É uma manifestação pacífica, nós respeitamos naturalmente o direito à manifestação, nós não contestamos. Agora é preciso dizer que eu tenho estado pessoalmente em diálogo normal com os sindicatos. Em setembro nós recebemos todos os 3 sindicatos, terminamos as reuniões com um clima de entendimento e de articulação perfeita, de cordialidade. Bom, de setembro a esta parte os sindicatos não solicitaram nenhum encontro com o Ministro, não conheço as motivações da manifestação porque não comunicaram. Eu tenho lido naturalmente porque leio. Mas eu trato com os sindicatos com lealdade, com respeito e com tolerância e com moderação. E, portanto, nós respeitamos naturalmente as manifestações. Reafirmou que o Governo tem estado a resolver todas as pendências dos professores e que todos os compromissos assumidos com os sindicatos têm sido atendidos. É bom dizer, entretanto,
que nós temos estado a resolver as pendências todas. Todos os compromissos assumidos com os sindicatos têm sido atendidos e têm sido assumidos e nós temos publicado os atos administrativos relativamente aos compromissos e a priorização feita com os sindicatos. Nós publicamos a reclassificação de professores, publicamos a redução da carga horária, vamos continuar a publicar reclassificações para podermos honrar o compromisso. Eu falo com os professores e com os sindicatos de cara levantada, porque nós, ao assumirmos as nossas responsabilidades e os compromissos, é na perspectiva de que temos condições para resolver. Entretanto, afirmou que caso houver outras reivindicações, está disponível para receber os sindicatos para ver que medidas podem ou não serem tomadas. Devido ao anúncio de uma possível greve por parte de 15 pilotos da Bestfly, a companhia aérea e os representantes sindicais realizam negociações laborais em resposta deste pré-aviso agendado para os dias 24 a 26 de outubro. As negociações laborais têm por objetivo impedir a realização de uma greve onde 15 pilotos da Bestfly apresentaram uma série de pedidos, incluindo aumentos salariais, subsídios de alimentação e pagamentos de feriados. No entanto, a companhia transportadora aérea vai realizar um pacto laboral com o Sindicato de Transportes, Telecomunicações, Hotelaria e Turismo. Conforme observou Amílcar Neves, secretário permanente deste sindicato, as propostas iniciais apresentadas pela empresa não foram consideradas satisfatórias pelos pilotos e, por sua vez, Américo Borges, diretor da companhia, reiterou o compromisso da empresa com o diálogo, reservando detalhes sobre as propostas para as possíveis negociações em curso. Terminou hoje a missão da delegação do Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos, que esteve de visita no país para uma série de encontros com as autoridades nacionais e a sociedade civil. O objetivo foi de sensibilizar a importância da ratificação do protocolo de adesão e ainda mostrar como esta instância judicial pode resolver os casos de violações dos direitos humanos. No último dia da missão da delegação do Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos, foi realizado um encontro para dar a conhecer as atividades desta instância judicial, compreender a sua relevância e como os cidadãos podem utilizá-la em busca de soluções para os casos de violações dos direitos humanos. A presidente do Tribunal Africano dos Direitos do Homem considerou que a proteção dos direitos humanos é uma responsabilidade coletiva e que todos devem dar as devidas contribuições na defesa desses direitos na comunidade inserida. Imani Abu reiterou a importância da ratificação do instrumento, realçando que, para além da legitimação, Cabo Verde deve aperfeiçoar as capacidades técnicas dos profissionais, levando em conta as suas obrigações. After many years that they should ratify the protocol establishing the... Depois de muitos anos, deveriam ratificar o protocolo, pois o estabelecimento do tribunal e a declaração de adesão permitem que os cidadãos e as ONGs tenham acesso aos serviços do tribunal. Durante a campanha de sensibilização, constatamos que a maioria dos cidadãos africanos não conhece este tribunal e não sabe o que esta instância está fazendo. Então, essa é a nossa oportunidade. About the court. They don't know what the court is doing. So this is our opportunity. O Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos é um tribunal de âmbito continental estatuído pelos Estados-membros da União Africana para garantir a defesa dos direitos humanos e dos povos em África, sendo uma instância que complementa e reforça as funções da Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. Cabo Verde já ratificou a Carta Africana dos Direitos Humanos, que consagra os valores da dignidade humana, liberdade, democracia
igualdade, Estado de Direito e respeito pelos direitos humanos. Todavia, falta ratificar o protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, que cria o Tribunal Africano de Direitos Humanos e dos Povos, e a declaração do país que aceita a jurisdição e a autoridade do supracitado tribunal para julgar casos de cidadãos ou ONGs nacionais. Agricultores vão ser auscultados para indicarem os problemas do setor antes de serem traçadas linhas investigativas com foco na transformação agrícola. A garantia é da Presidente do Conselho da África Ocidental e Central para Pesquisa e Desenvolvimento Agrícola, para quem sondar as preocupações dos empresários é fundamental para o desenvolvimento do setor agrário até 2030. Os agricultores da África Central e Ocidental, no qual Cabo Verde faz parte, vão ter um papel crucial no desenvolvimento do setor nestas duas regiões. A garantia é do presidente do CORAF em entrevista durante a segunda edição do Fórum Anual dos Líderes Agrários da África Ocidental e Central. Nos convida algumas pessoas que são investigadores, que empresários, que agricultores, como que nos convida-se? Nos convida-se como não tem interesse de que no que a partir nosso está investiga para baler o agricultor, mas a partir esse que o setor privado está falando, que que precisa ter. E nós também desenvolvemos uma linha de cadeia de investigação para dar resposta àquilo que se precisa. E antigamente era o contrário, está investigado, está funciona. Hoje, eu não entendo a nível global e também a nível regional, mas não tem que sonda primeiro agricultores, sonda empresários, antes do avanço com linha de pesquisa, de forma a ter impacto e trazer de facto transformação da agricultura que nos espera ali de 2030 em toda a África. Entre os 23 países que compõem o CORAF, correspondendo a 568 milhões de pessoas, Cabo Verde tem estado bem posicionado a nível da investigação agrária, diz Ângela Moreno. Cabo Verde nos sentiu focar na parte da agricultura, melhoramento de variedades, combate a pragas e doenças. Hoje, a nível da região de África, Cabo Verde é o único país que consegue produzir tricograma, ou seja, que é um animalzinho que combate pragas sem uso de químico. Esse seria nesse país que é à toa que se bem. Então, mas reconhece a investigação agrária de Cabo Verde. Não ocupa uma fasquia alta na meio de toda a região africana. Para o setor privado, são várias as oportunidades, elenca o Ministro da Agricultura e do Ambiente, Gilberto Silva. Nos sistemas de produção de insumos, na transformação agroindustrial, no comércio dos produtos agroalimentares, num contexto em que a própria África está a criar a sua zona livre do comércio, onde as regras terão que alterar e alterar para melhor. Em 2050, o mundo vai atingir cerca de 9,6 bilhões de pessoas, com a África a ser o continente com maior crescimento em termos populacionais, obrigando a um aumento da demanda dos alimentos em 60%, aumentar a produção, mas colocando o bem-estar das pessoas sempre em primeiro lugar, é o que se quer dos privados. Sim, queremos de longe maior produção, de longe maior competitividade do setor agrário, do setor agroalimentar nas duas regiões, mas devemos querer, acima de tudo, a segurança alimentar e nutricional das nossas famílias. É o bem-estar da população que mais conta. Gilberto Silva apontou ainda a necessidade de avançar um sistema agrícola global de maneira sustentável, fazendo da agricultura uma componente importante da Agenda 2030 para um desenvolvimento rural inclusivo, com a redução da pobreza, proteção do ambiente pela via da criação de oportunidades de mais e melhor emprego para os jovens. O governo vai continuar a apostar na prevenção e alargar o processo de vacinação contra o vírus do papiloma humano para as meninas até aos 24 anos de idade, até ao final do ano. Durante a cerimónia de alargamento da vacinação contra o HPV para rapazes dos 10 aos 14 anos,
que decorreu no Centro de Saúde de Ponta d'Água, o primeiro-ministro avançou que até o final deste ano o governo pretende estender a vacinação contra o vírus do papiloma humano HPV para meninas até aos 24 anos de idade. Segundo a agência de notícias cabo-verdiana, para Ulisses Corai e Silva, a prevenção é a melhor forma de combater determinados tipos de doenças e, neste sentido, o governo vai continuar a trabalhar arduamente para o bem da saúde. O chefe do governo esclareceu ainda que a campanha de vacinação contra o papiloma do vírus humano HPV, iniciada em fevereiro de 2021 para meninas dos 10 aos 14 anos, foi um sucesso, sendo que a taxa de cobertura atingiu os 95%, mas a meta é atingir os 100%. No quadro da estratégia da Organização Mundial da Saúde, OMS, lançada em 2020, Cabo Verde introduziu a vacinação contra o HPV no seu Programa Nacional de Vacinação em agosto de 2021, com 2 doses da vacina bivalente Cervarix, com intervalo de 6 meses para meninas dos 10 anos. O vírus HPV é transmitido através do contacto sexual e é responsável por 70% dos casos do cancro do colo do útero registrados a nível mundial. O presidente da ADEVIC destaca a importância da bengala branca para pessoas com deficiência, mas lamenta o fato de ainda não haver condições para a sua utilização. A bengala branca é um instrumento de mobilidade usado por pessoas com deficiência visual com o propósito de conseguirem identificar os obstáculos. Em Cabo Verde, esse instrumento ainda é pouco usado, explica o presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Cabo Verde, e disse que, infelizmente, ainda deparam com constrangimentos que dificultam a utilização da bengala branca. Obstáculos, digamos, que te dificulta o uso corretamente de bengala. É passeios esburacados, é calçadas, digamos, muito rugosas e é postes, tanto, digamos, a sinalização de trânsito logo fixado no meio de passeios, mas também não tem aquele outro que está na própria, que as outras barreiras que estão na própria nos mente. Que é, por exemplo, nós mesmo não está querendo embaraço, só que nós, não está a falar de nós, seres humanos, não é? Só para citar exemplo mais claro, às vezes taxa viaturas estacionadas em pleno passeio. E como é possível, né? Como é possível uma pessoa cega utiliza direito sem bengala se tem aquela barreira logo à frente, mas que é posto para o próprio ser humano, né? Para o próprio indivíduo. O mesmo recomenda que a sua utilização seja adequada para que haja mobilidade e acessibilidade em segurança para a pessoa com deficiência visual. Então há que se tenha uma consciência coletiva. Há que se tenha uma consciência coletiva, mas tem certas práticas que dificultam a vida de nossos próximos, de nossos colegas, de nossos primos, de nossos irmãos, de nossos vizinhos. Então é preciso que não tenha uma atitude positiva, que não tenha uma atitude também contributiva para que, de facto, bengala pode servir pessoas cegas ou com baixa visão corretamente. Trata-se de um instrumento que não se encontra no mercado nacional e, devido ao seu custo, tem pesado a sua fraca utilização no país. No dia 15 de outubro foi escolhido para o dia da consciencialização sobre a bengala branca e representa uma autonomia, a inclusão e reconhecimento das pessoas cegas e com baixa visão. Saímos agora para um curto intervalo e já a seguir voltamos com outras notícias nacionais. Renovados votos de muito boa noite. Os países da África subsaariana vão ter 3 administradores executivos no Fundo Monetário Internacional, segundo o vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, que, na sua perspectiva, irá permitir dar ao continente africano maior influência na gestão das instituições do Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional.
na qualidade de governador de Cabo Verde junto ao Banco Mundial e presidente da African Council, o ministro das Finanças cabo-verdiano realizou alguns encontros que traduziu, segundo o mesmo, em resultados positivos para o país. Um deles, avançou Olavo Correia, prende-se ao fato de que os países insulares terão agora 3 administradores executivos na gestão do Bretton Woods. Portanto, o Banco Mundial já tínhamos 3 cadeiras ao nível dos países africanos e agora também ao nível do Fundo Monetário Internacional, os países da África Subsaariana vão ter 3 cadeiras, ou seja, 3 administradores executivos ao nível do Fundo Monetário Internacional. Isso é uma pequena revolução, vai ser muito importante para o continente africano, vai ser muito importante para o mundo, mas sobretudo vai ser muito importante para os pequenos Estados e para os pequenos Estados insulares que fazem parte do grupo dos países africanos, nomeadamente Cabo Verde. O aumento do financiamento para os pequenos estados insulares foi um dos pontos defendidos pelo ministro das Finanças por causa dos diversos problemas que esses estados enfrentam. Nós defendemos em comum a necessidade de nós aumentarmos o financiamento para os pequenos estados e para os pequenos estados insulares, porque nós estamos confrontados, com as emergências climática, o tema da pobreza, crise energética, a crise inflacionista, mas, ao mesmo tempo, temos a pobreza para vencer e temos que abordar o tema do desenvolvimento. O continente africano, segundo Olavo Correia, irá precisar criar cerca de 450 milhões de postos de trabalho nos próximos 20 anos, mas a realidade permite apenas 100 milhões. Portanto, é um grande desafio. Combatemos a burocracia, aceleramos as reformas económicas, melhorando o ambiente do negócio, criando oportunidades para que esses 350 milhões de jovens africanos possam ter acesso ao emprego qualificado e ao emprego bem remunerado. Um grande desafio, um desafio enormíssimo, por isso o suporte do setor privado será um suporte importante para que tenhamos um mundo sem pobreza extrema e um mundo mais habitável. Segundo este governante, Cabo Verde foi eleito para presidir o Fórum dos Pequenos Estados, que inclui também os pequenos estados insulares nos próximos 2 anos. O Dia Nacional da Cultura e das Comunidades foi celebrado com manifestações culturais em todas as ilhas. A data é assinalada sob o lema Somos Cultura, como forma de exaltar a cultura cabo-verdiana no país e na diáspora. O Dia Nacional da Cultura e das Comunidades foi celebrado a nível nacional com diversas atividades, incluindo o reconhecimento às figuras da cultura cabo-verdiana. No entanto, o ato central das comemorações aconteceu em Lisboa. Atividades culturais com música, poesia, teatro, exposições de livros, gastronomia, entre outras, estiveram em agenda um pouco por todos os municípios do país, organizadas pelas câmaras municipais em parceria com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas. Na brava Ilha Natal de Eugênio Tavares, decorre Outubro Mês da Cultura Brava 2023 com um conjunto de atividades culturais. Em São Felipe, na Ilha do Fogo, das ações programadas, destaca-se um sarau cultural, palco aberto de música e dança com os artistas locais, oficina criativa das artes e degustação de pratos tradicionais de Cabo Verde, do Senegal, da Guiné-Bissau e da China. E nos mosteiros, o dia foi marcado com um encontro entre a Câmara Municipal e os agentes culturais. A roda de conversa sobre a situação da cultura, que se enquadra numa edição especial do programa Café Com, servirá para a idilidade recolher subsídios para o plano de atividades para o ano de 2024. Já em Santiago Norte, no município de Santa Catarina, foi inaugurada a Cátedra da Diáspora, Migrações e Estudos Interculturais. Em Tarrafal de Santiago aconteceram debates sobre diversos temas ligados à cultura, com a participação de várias entidades culturais do município e não só, estudantes e toda a sociedade civil no mercado de artesanato e cultura. Na ilha de São Vicente, além de uma performance artística na escola secundária José Augusto Pinto, mais à noite acontece uma serenata pelas ruas do Mindelo. Por sua vez, na Ilha do Sal, o dia foi assinalado com artes plásticas de artistas salenses.
As obras estarão patentes na entrada da Câmara Municipal durante 4 dias. O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas justificou a escolha do lema deste ano com o facto de se estar a exaltar a cultura cabo-verdiana no país e na diáspora. Aqui na cidade da Praia, entre outras atividades, a Presidência da República promoveu uma conferência sobre o tema Mobilidades do século XXI, Desafios para Cabo Verde. Na ocasião, o artista Xando Graciosa recebeu as insígnias pela condecoração com a Medalha de Mérito 2ª classe em reconhecimento ao percurso, contributo e valorização da música tradicional cabo-verdiana. O Presidente da República, José Maria Neves, recomendou estudos sobre o impacto desta nova vaga de imigração de altos quadros cabo-verdianos, que se vem verificando de algum tempo para cá. Neves manifestou esta preocupação durante a conferência sobre mobilidades no século XXI, Desafios para Cabo Verde, promovida pelo chefe de Estado no quadro do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, que se celebra neste dia 18 de outubro. A imigração é um dos fenómenos mais antigos da sociedade cabo-verdiana e são várias as causas da imigração. Há quem sai do país alegando motivos econômicos, mas há aqueles que justificam a imigração devido aos fatores históricos e psicológicos. No entanto, nos últimos tempos tem-se verificado a imigração em massa dos cabo-verdianos, sobretudo dos jovens, que vão à procura de novas oportunidades na vida. Quanto à saída do país dos quadros altamente qualificados para buscarem espaços socioeconômicos mais dinâmicos, o Presidente da República diz ser necessário fazer estudos sobre o impacto desta nova vaga de imigração. No momento em que estamos a fazer o take-off para o desenvolvimento e estão a sair quadros altamente especializados para buscarem espaços socioeconómicos muito mais dinâmicos. É importante conseguirmos fazer estudos sobre o impacto desta mobilidade para fora e no tecido produtivo cabo-verdiano, na produtividade da nossa economia, na competitividade da nossa economia, para podermos tomar medidas que nos permitam mitigar os efeitos. Apesar destes comentários, reconhece que a mobilidade é importante para Cabo Verde, tendo em conta que a diáspora contribui para o desenvolvimento do país, principalmente em termos das remessas dos imigrantes. As mobilidades para Cabo Verde são muito importantes. Em vários momentos os cabo-verdianos partiram para os 4 cantos do mundo. Somos o primeiro povo africano livre a chegar aos Estados Unidos da América, e antes da independência vivemos os momentos mais importantes do crescimento e do desenvolvimento dos Estados Unidos. Partimos para vários países da África, da América Latina, da Europa. E hoje esta diáspora constitui uma enorme riqueza pelas suas remessas financeiras, remessas de ideias, remessas espirituais, e essa diáspora tem contribuído para sermos um país mais cosmopolita, mais moderno. Considerações do chefe de Estado sobre a problemática das mobilidades para Cabo Verde no momento em que se registra grande movimentação, particularmente dos jovens para o exterior. Advogados com escritórios na Ilha do Fogo, em São Filipe e nos Mosteiros reivindicam a instalação de mais um juízo civil na ilha como forma de resolver as pendências e a morosidade processual. A reivindicação é antiga, mas na ausência da materialização da promessa da Ministra da Justiça de criar um juízo civil na ilha, feita a quanto da sua visita no ano passado, os advogados defendem que é imprescindível e urgente um novo juízo civil na Ilha do Fogo.
Para o advogado Manuel Roque Silva Júnior, a situação da justiça tem piorado e lembrou que havia promessa de mais um juízo civil para o Tribunal da Comarca de São Filipe ou mais um juiz, mas neste momento não há qualquer sinal neste sentido. Creio que a justiça é o elo mais fraco da nossa democracia. E não vejo, portanto, competência nem capacidade dos vários governos de Cabo Verde para resolver esta questão das pendências e da maioridade processual. O que é que falta são meios para tentar debelar os problemas. Segundo este advogado, em termos civil, há 5 anos que os processos não ultrapassam a fase dos articulados e ficam nas gavetas do juiz ou na secretaria do tribunal, lembrando que há sentenças que estão por dar há mais de 10 anos. As pessoas estão desanimadas e às vezes o que fazem? Trocam, mudam de advogados, mas não há solução. O advogado afirmou ainda que a Constituição da República consagra que os cidadãos têm o direito de uma justiça célere e a celeridade processual como um dos direitos fundamentais e que os advogados têm a responsabilidade e o dever de defender os cidadãos. Por seu lado, o advogado Nilton Nunes compartilha do posicionamento do seu colega de profissão, afirmando que há uma lentidão enorme na justiça e que a causa é a falta de meios humanos, principalmente de magistrados da área civil. Entender que o Conselho Superior de Magistratura Judicial deve de imediato instalar mais um juízo civil, sob pena de pessoas desacreditam mesmo no sistema de justiça na Ilha do Fogo, na parte civil. Segundo o mesmo, com os 2 juízos cíveis há assuntos que podem ter de ser resolvidos de forma mais célere e não entende que uma providência cautelar leve mais de 1 mês para ser resolvida, inclusive acrescenta, há situações que ultrapassam os 6 meses ou mesmo 1 ano. Homem de 61 anos que estava desaparecido há quase uma semana foi encontrado sem vida, segundo informações de uma fonte familiar nas proximidades de Cidade Velha. Vítor Barros, ou Torta, como era comumente conhecido, residia no bairro de Achada Santo Antônio, na cidade da Praia. Na tarde desta quarta-feira, a família do Sr. Vítor Barros recebeu a notícia que mais temiam. Torta, como era conhecido, foi encontrado sem vida nas proximidades da Cidade Velha. Esta informação chegou aos mesmos através da Polícia Judiciária, de acordo com uma fonte familiar. Os parentes do malogrado foram contatados pela Polícia Judiciária para o reconhecimento do corpo e, devido ao seu avançado estado de decomposição, o mesmo foi enterrado imediatamente. Uma outra fonte próxima ao malogrado o descreveu como um homem do bem e bastante animado. Fez-nos saber também que Vítor Barros estava a sofrer de depressão há algum tempo, porém diz não saber as razões que levaram à sua morte. Conforme já tínhamos noticiado em edições passadas, Vítor Barros, de 61 anos de idade, tinha saído da sua residência em Achada Santo Antônio há alguns dias e os familiares e as entidades policiais realizaram várias buscas até que nesta quarta-feira encontraram o seu corpo. Tentamos saber mais informações deste caso, mas não conseguimos apurar os detalhes, tendo em conta que as investigações ainda prosseguem. Vamos fazer um curto intervalo e já a seguir voltamos com as notícias internacionais. Renovados votos de muito boa noite, seja bem-vindo à terceira parte do Fala Cabo Verde. Confira agora as informações internacionais. Mais de 500 pessoas foram mortas no ataque que atingiu um hospital na faixa de Gaza. Hamas diz que a explosão foi provocada por ataque aéreo israelita, mas Israel recusa a responsabilidade e diz que a explosão foi causada por um foguete lançado pela Jihad Islâmica. O choque e a indignação espalharam-se por todo o Médio Oriente e além, depois de centenas de pessoas terem sido mortas na sequência de um ataque a um hospital na cidade de Gaza.
à medida que os feridos foram levados do hospital Al-Ali para o hospital Shifa, as acusações começaram a surgir. O Hamas diz que a explosão foi provocada por ataque aéreo israelita. Israel recusa a responsabilidade e diz que a explosão foi causada por um foguete lançado pela Jihad Islâmica Palestina. O presidente do Conselho Europeu foi rápido a condenar o ataque ao hospital. Recebemos esta informação quando estávamos juntos durante esta reunião virtual com os líderes. Parece estar confirmada. Um ataque contra uma infraestrutura civil não está em conformidade com o direito internacional. Os protestos eclodiram em toda a região, em particular na Cisjordânia, administrada pelos palestinianos, e no sul do Líbano, que é controlado pelo Hezbollah. O grupo militante islâmico apelou para um dia de raiva sem precedentes nesta quarta-feira. O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou o ataque ao hospital e pediu um cessar-fogo humanitário imediato. Ataques com mísseis na cidade de Zaporizhia causou a morte de 2 pessoas. Uma informação confirmada por Volodymyr Zelensky. As equipas de salvamento procuram sobreviventes nos escombros. Os ataques com mísseis contra a cidade de Zaporizhia causaram na noite desta terça-feira a morte de pelo menos 2 pessoas. A informação foi confirmada pelo presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky disse que 8 apartamentos foram destruídos no ataque e que as equipas de salvamento procuram sobreviventes nos escombros. A Rússia ataca todas as noites cidades ucranianas e nega sistematicamente causar vítimas civis, avança a Euronews. Esta quarta-feira, o Ministério da Defesa russo divulgou imagens do que diz ser operadores de drones russos a neutralizar as tropas ucranianas perto da aldeia de Verbov, na região de Zaporizhia. No sul, na região de Kherson, há relatos de bombardeamentos maciços. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas. França e Bélgica evacuaram os seus aeroportos por razões de segurança. Os 2 países europeus sofreram recentemente atentados terroristas e têm sido alvo de várias ameaças. Os alarmes de segurança soaram em vários aeroportos franceses esta quarta-feira. Pelo menos 6 foram evacuados e o tráfego aéreo atrasado ou mesmo interrompido. As autoridades também voltaram a fechar o Palácio de Versalhes, encerrado já 3 vezes nos últimos 5 dias por razões de segurança. De acordo com o ministro francês do Interior, a polícia realizou 183 detenções em todo o país devido a atos antissemitas, desde que o Hamas atacou Israel a 7 de outubro. Também na Bélgica foram retiradas pessoas do aeroporto de Ostende. O Reino Unido aconselhou esta quarta-feira os seus cidadãos a evitarem o famoso Parque Nacional Rainha Elizabeth no Uganda, depois de 3 pessoas, incluindo um cidadão britânico, terem sido mortas no dia anterior por rebeldes das ADF. Em seu conselho aos viajantes, o governo britânico desaconselha todas as viagens, exceto as essenciais, para este parque no sudoeste do país, que é muito popular entre os turistas. As autoridades ugandesas anunciaram na noite de terça-feira que 3 pessoas, incluindo cidadãos britânicos e sul-africanos, e seu guia ugandês, foram mortas enquanto viajavam no Parque Rainha Elizabeth, na fronteira com a República Democrática do Congo. A polícia atribuiu o ataque às forças democráticas aliadas, um grupo de milícias com sede no leste da República Democrática do Congo que prometeu lealdade ao grupo Estado Islâmico.
O presidente chinês Xi Jinping apelou hoje ao homólogo russo Vladimir Putin para que faça esforços no sentido de salvaguardar a justiça internacional durante um encontro à margem do terceiro fórum da iniciativa Faixa e Rota. O comércio bilateral entre os dois países atingiu máximos históricos, caminhando firmemente para o objetivo que estabeleceram de 2.000 milhões de dólares por ano, acrescentou o líder chinês. Recordando que no próximo ano se assinala o 75º aniversário desde o estabelecimento das relações entre os dois países, Xi disse que a China quer trabalhar com a Rússia para compreender a tendência histórica do desenvolvimento global com base nos interesses dos dois países. O líder chinês afirmou que tem de enriquecer ainda mais a cooperação bilateral, refletindo a responsabilidade deles enquanto potências e continuar a contribuir para a modernização dos dois países. Acrescentou ainda que tem de fazer esforços para salvaguardar conjuntamente a justiça internacional e promover o desenvolvimento global. Citado pela Xinhua, Putin afirmou durante a reunião que a iniciativa Faixa e Rota deve ser reconhecida como um bem público global e que espera que mais países adiram ao projeto chinês no futuro. O encontro entre os dois países surge numa altura de crise geopolítica alimentada pelo conflito israelo-palestiniano ou pela ofensiva russa na Ucrânia, sobre a qual a China tem mantido uma posição ambígua. O Fala Cabo Verde de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha a continuação de uma ótima noite e fique ligado na programação da Record TV.